Olá galera, tudo bem? Como vocês estão? Então, vamos dar continuidade. Hoje faremos a correção dos nossos casos clínicos, que foram aqueles 4 casos que enviei para vocês na nossa última aula interativa. E vamos iniciar, tá? Alguns comentários. Mandei algumas sugestões para alguns alunos que enviaram para os grupos, né? Que fizeram o envio do trabalho. Fiz algumas sugestões. Então, galera, assim, existem várias opções de tratamento para cada um dos casos, mas nós devemos seguir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. E é essa linha que eu vou querer que vocês tomem nota nesse momento e vão fazendo as considerações que vocês complementem o que vocês colocaram e fazendo as considerações necessárias em cada caso que vocês fizeram. Mas foi muito bom, gostei muito do resultado. Alguns foram bem detalhistas, outros colocaram menos detalhes, esqueceram de alguns pontos, mas é isso. É importante a gente saber realmente ter um senso crítico de cada caso e ter um raciocínio que seja lógico para a resolução de cada um deles, tá? Então vamos lá, vamos dar início ao caso número 1. Esse caso número 1 que chama a atenção, que é uma paciente de 25 anos, então é uma paciente jovem, a dor é provocada ao quente e gelado, a escovação dela é deficiente, ou seja, ela não tem uma escovação, uma higiene oral boa. A dieta é rica em sacarose, já confirmando que a dieta dela não é boa e nem a escovação. E ela compareceu ao consultório relatando dor, tá? Esse tipo de dor, gente, quando o paciente chega, geralmente é uma dor quando ela é provocada, né? É uma dor que realmente é provocada por alguma lesão cariosa, alguma recessão, alguma coisa que ela tem. Ao exame clínico, nós visualizamos o quê? Visualizamos esse tipo de cavidade. O que vocês acham? Essa é uma cavidade rasa, média, profunda? Né? O que nós podemos visualizar? Podemos visualizar que é uma cavidade de média para profunda. Vocês concordam? Conseguimos visualizar dentina, conseguimos visualizar bastante perca de esmalte, bastante perca de dentina. Então a gente consegue entrar num consenso que é uma cavidade média para profunda, tá? Quais são as opções de tratamento que nós teríamos para esse caso, né? Qual seria o diagnóstico? O diagnóstico aqui seria o quê? Lesão cariosa, pulpite reversível, né? Porque lá em cima já diz que a dor dela é provocada ao quente e ao gelado. Não é uma dor espontânea, é uma dor que é provocada quando ela come ou toma algo que faz com que ela sinta sensibilidade, na verdade. Então, qual o diagnóstico? A gente poderia colocar lesão cariosa, como alguns colocaram restauração em classe 2 também, alguns colocaram pulpite reversível, bacana, bem legal. Tá? Então essa seria a resposta número 1. A mais correta, a mais interessante que eu achei de vocês seria o quê? Pulpite reversível, tá? Por quê? Sensibilidade, a polpa está em caso ainda reversível, porque se trata de uma lesão cariosa média para profunda e de uma dor provocada. Lógico que aqui também teríamos que ter o exame radiográfico para nós termos certeza de que não há e não tem nenhuma lesão no periápice desses dentes, tá? Então aqui, como diagnóstico complementar, deveríamos ter, na verdade, um exame de radiografia periapical, como alguns de vocês colocaram, questão de anamnese, radiografia, muito bom. Orientação, também gostei bastante. Qual o tratamento indicado? O tratamento indicado aqui nós poderíamos seguir 2 linhas de pensamento. Eu fiz a remoção do tecido cariado, eu vi que estava uma cavidade muito profunda, e eu quero ser mais cuidadoso. Eu posso fazer um tratamento expectante ou um capeamento pulpar indireto, né? No caso, ainda não atingimos polpa, não temos lesão de polpa aí. Então, nós poderíamos fazer um capeamento pulpar indireto ou um tratamento expectante. Eu removi o tecido cariado, eu vi que dava para fazer uma restauração direta em resina, porém, como é uma cavidade muito profunda, eu vou proteger, né? Eu vou proteger ela da forma que eu possa promover uma remineralização dentinária e impedir uma sensibilidade no pós-operatório desse meu paciente, tá? Então, qual o tratamento indicado? A resposta da pergunta número 2, eu considerei e eu acharia bem interessante, como eu sugeri para alguns de vocês, ou o tratamento expectante, que nós podemos esperar aqueles 40, 60 dias, né, fazendo uma restauração provisória, seguindo o passo a passo, remoção do tecido cariado,
proteção do complexo dentino pulpar, com capeamento pulpar indireto, mais forramento, mais selamento provisório. Ou seguir a linha de restauração direta em resina, que aí seguiria a mesma linha de pensamento. Remoção do tecido cariado, limpeza da cavidade, capeamento pulpar indireto, né, que eu sugeri, que eu acho interessante fazermos com cimento de hidróxido de cálcio, depois com um forramento com cimento de ionômero de vidro, até fazer a restauração em resina, seguindo o passo a passo de ácido, adesivo e de fotopolimerização. Gostei muito também que acho que a grande maioria, não, acho que a maioria, todos colocaram isolamento absoluto, bem legal a observação. Alguns colocaram isolamento absoluto antes de fazer a cavidade. Eu indicaria vocês fazerem isolamento absoluto, minha opinião, fazer antes de remover o tecido cariado, tá? Então qual seria o passo a passo? Anestesia se necessário, escolha da cor de resina, escolha da cor da resina, se for fazer uma restauração direta, isolamento absoluto, remoção do tecido cariado e depois segue a sequência que vocês colocaram e que vocês já sabem, tá bom? O protocolo de tratamento seria esse, tá? Então, anestesia se necessário, isolamento absoluto, aliás, escolha da cor da resina, isolamento absoluto, remoção do tecido cariado, proteção, limpeza da cavidade. Temos aí restaurações classe 2, então teremos que ter matriz e porta-matriz. Proteção do complexo dentina-polpa com cimento de hidróxido de cálcio, já que trata de uma cavidade profunda, cimento de ionômero de vidro como base e condicionamento ácido, sistema adesivo e restauração em resina direta, caso faça a restauração. Se for optar pelo tratamento expectante, né, segue a mesma sequência, só ao invés de colocar a resina, restaurar em resina composta, faria a restauração em cimento de ionômero de vidro e esperaria uns 30 a 60 dias para ver a evolução do caso, tá bom? Gostei muito de que no final vocês colocaram acabamento, polimento e ajuste oclusal, muito bacana também, importantíssimo ajuste oclusal, que nós devemos fazer em cada caso, para cada paciente e para cada elemento em específico, né? Então, alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, comenta lá, que a gente vai tentar conversar e entrar num consenso, tá bom? Caso número 2. Caso número 2, esse é o caso número 1. Caso número 2, seria um paciente também jovem, 15 anos, sexo masculino, teve exposição pulpar acidental, ou seja, na hora do procedimento profissional, quando estava removendo o tecido cariado, promoveu uma exposição pulpar. A escovação dele é aceitável, gente, olha, chama bem atenção, ele tem uma escovação boa, e ele compareceu ao consultório para consulta de rotina, ou seja, então o que me chama a atenção? É um paciente jovem, a polpa dele está em excelente processo de cicatrização, caso a gente precise, né? Ele tem uma escovação boa e ele compareceu ao consultório para consulta de rotina, ou seja, ele vacilou em um dente, né? Então a gente pode levar a crer que nós podemos ter um tratamento conservador para esse paciente, né? Esquecendo um pouco a endodontia, tá? Lembrem que aí ele não comentou se ele tinha dor espontânea, tá? Que é um grande ponto para a gente encaminhar o nosso paciente para endodontia. E lógico, aí também teria que ter feito uma radiografia periapical para a gente ver a que ponto que chegou a essa exposição, né? Então, qual o diagnóstico? O diagnóstico, lesão cariosa extensa também. O tratamento indicado seria o quê? Como teve exposição pulpar, gente, seria um capeamento pulpar direto. Ou seja, nós faremos um tratamento preservando a polpa do paciente, né? Tratamento indicado. Aí segue o protocolo, né? Radiografias, anestesia, isolamento absoluto, escolha da cor de resina antes do isolamento absoluto, que você primeiramente iria fazer uma restauração, mas depois acabou que expondo a polpa, né? Quando expõe a polpa, nós temos que fazer o quê? Primeira coisa, remover o tecido cariado, expôs a polpa, nós temos que fazer uma hemostasia. Depois da hemostasia, nós podemos aplicar, alguns de vocês colocaram, achei bem interessante, o uso de corticoide, como o Otosporin. Deixar uma pelota de algodão de Otosporin por 5 minutos para promover uma melhora na cicatrização pulpar, né? Eu achei bem interessante isso.
Depois nós devemos utilizar o quê? O cimento de hidróxido de cálcio, PA. Vocês lembram do PA? Aquele cimento de hidróxido de cálcio pró-análise, que ele é em pó, tá? Colocar bem onde aconteceu a exposição pulpar, lógico que sem sangramento. Depois nós deveríamos fazer o capeamento pulpar. Aí segue o protocolo de capeamento pulpar direto, seguindo com cimento de hidróxido de cálcio pasta a pasta, cimento de ionômero de vidro como um material forrador e o cimento de ionômero de vidro como material restaurador provisório, tá? Esse caso, eu não indicaria fazer a restauração direta. Por quê? Porque corre grandes riscos desse paciente ter uma pulpite. E caso ele tenha uma pulpite, deverá ser feito o quê? Acesso e tratamento endodôntico, tá? Então, eu colocaria esse paciente como um capeamento pulpar direto e esperaria uns 30 a 60 dias para ver a evolução do caso, tá bom? Então o protocolo de tratamento seria esse. E a imagem é essa, né? Então vocês vejam uma cavidade bem profunda, exposição pulpar, e seguiria o capeamento pulpar direto como plano e protocolo de tratamento, tá bom? Caso número 3, paciente jovem também, 20 anos, dor provocada ao quente ou gelado, sem exposição pulpar, escovação deficiente, dieta rica em sacarose, compareceu ao consultório relatando dor. Então nós podemos ver o quê? Que é um paciente jovem, mas que tem uma lesão cariosa muito extensa, tá? Lembrando que as características clínicas não teve exposição pulpar e ele sente dor provocada. Então se ele sente dor provocada, lógico, depois de exames radiográficos a gente pode fazer a conduta de fazer uma restauração em resina ou fazermos um capeamento pulpar indireto ou tratamento expectante. Aí fica a critério de vocês. Como seria um tratamento eu seria mais conservador, pelo elemento estar bem destruído e ser uma restauração bem profunda. Então, nesse caso, eu faria um tratamento expectante ou um capeamento pulpar indireto, tá bom? Então, qual seria o diagnóstico? Cárie profunda, tratamento indicado, capeamento pulpar indireto ou tratamento expectante, tá certo? Então seria o quê? Qual seria o protocolo de tratamento? Anestesia, isolamento absoluto, remoção do tecido cariado, limpeza da cavidade e capeamento pulpar indireto, seguindo com cimento de hidróxido de cálcio, já que não tivemos exposição pulpar, né? Então seria aquele pasta a pasta. Logo após faríamos o forramento com cimento de ionômero de vidro e o cimento de ionômero de vidro restaurador, fazendo uma restauração provisória. Esperaria 30 a 60 dias, o paciente voltaria, faria o acompanhamento radiográfico de sinais e sintomas. Caso tudo estivesse ok, faria a restauração em resina composta definitiva, tá? Então esse seria o protocolo de tratamento. Ah, professor, mas eu pensei em fazer uma restauração em resina composta. Tudo bem. Você pode fazer uma restauração em resina composta, só lembrando ao paciente que essa seria uma restauração muito profunda e tem chances desse paciente ter uma pulpite irreversível. É sempre bom avisar o paciente, porque senão ele faz uma restauração com você e com o tempo ele fala: ah, doutor, aquele dente está doendo, está incomodando. Então é sempre deixar o paciente avisado, com os exames radiográficos tudo direitinho, documentados, né? E anotar no prontuário, tá, gente? Anota no prontuário toda a sequência de tratamento, principalmente os materiais que você utilizou, se é uma cavidade rasa, média, profunda, tá certo? Caso número 4. Caso número 4, nós temos o quê? Paciente masculino, dor provocada ao quente ou gelado, escovação deficiente, dieta rica em sacarose, e nós vemos o quê? Várias lesões cariosas, classe 5, né, gente? Então, bem próximo da margem gengival, muitas restaurações. Então, as restaurações aí, nós poderíamos pensar em fazer o quê? Diagnóstico, restaurações, lesões cariosas, né, em classe 5. Tratamento indicado, indicaria o quê? Fazer restaurações diretas em resina, tá certo? Só lembrando que aqui nós trabalharíamos com estética, são dentes anteriores, né? Então o que a gente poderia fazer para melhorar essa estética? Alguns colocaram cimento de ionômero de vidro, fazer como base, como forrador, mas existe, não sei se vocês já ouviram falar, o cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. E ele tem uma coloração em dentina que ele imita bem
a dentina, porque aqui nós percebemos o quê? Tem uma lesão cariosa média para profunda, essa dentina esclerosada, né, que está aqui escurecida, se a gente conseguir remover ela na maior quantidade possível, bacana, mas se tiver uma dentina já sadia, quando você passar a colher de dentina ou as brocas carbide, como muitos de vocês colocaram, né, as brocas esféricas, parabéns por lembrar das brocas, não sai, não tem nenhum sinal de dentina amolecida, dentina amarelada, não sai mais nada, essa dentina aí poderia ser até preservada, tá bom? Se tratando de uma classe 5, a polpa está bem próximo ali àquela região. Então nós poderíamos fazer um forramento com esse cimento de hidróxido de cálcio que eu falei com vocês, ou cimento de ionômero de vidro e a resina. Aí o desafio seria o quê? Fazer a nossa restauração em resina composta, seguindo a margem gengival bem certinho e dando uma maior estética para o nosso paciente, né? Falaram a questão do bisel aí, muito interessante, parabéns. Lesões em classe 5, realmente, em face vestibular, devemos ter o bisel. Poderíamos também fazer algum tratamento em gengivoplastia. Vejam que essa gengiva, a margem dela está bem dentro da restauração, então poderíamos fazer uma gengivoplastia ou então fazer uma retração gengival com fio, com alguns fios retratores, que a gente consegue também promover um maior espaço entre restauração e gengiva, tá? Então deveríamos pensar nessa situação, tá? O protocolo seria anestesia, fazer o isolamento absoluto, utilizar os fios retratores para ver toda a margem da cárie da restauração, remoção de tecido cariado com brocas carbides ou colheres de dentina. Após, faremos a limpeza da cavidade, cimento de hidróxido de cálcio que eu comentei com vocês, aquele que é mais estético, que vai imitar a dentina, tentando deixar o máximo de estética possível. Depois faremos a aplicação de condicionamento ácido, sistema adesivo e a resina de